E olha só, a gente já começa o nosso programa de hoje falando com você que está aí do outro lado da telinha, você que quer emagrecer, mas você também se preocupa, né, com o rosto, com a pele, com a aparência saudável. Como emagrecer sem envelhecer o rosto? Porque acontece isso, né, gente? Muitas pessoas emagrecem, perdem bastante peso e aí o rosto dá uma desequilibrada, uma desarmonizada. Bom, quem conversa com a gente sobre este assunto é a doutora Ana Cláudia Navarro, que já está aqui no meu sofá para bater esse papo junto com a gente. Seja bem-vinda. Eu já dei feliz ano novo para você no particular, mas quero desejar aqui ao vivo, né? Você que é minha parceira, um ano de muitas, vamos dizer assim, muitas... como procedimentos, né, maravilhosos nas nossas telespectadoras e que seja um ano de muita alegria também para você e toda a equipe da clínica, viu? Obrigada, Maica, para nós, né? Para nós, que assim seja. Seja maravilhoso. Promete, né? Tempo de recomeço. Amém. Vamos falar sobre esse assunto que leva muita gente, né, a ter dúvidas e também medo. A própria caneta emagrecedora, né, que ajuda muito no emagrecimento, ela também traz algumas preocupações como essa. Você emagrece muito e a gente percebe aonde? Em primeiro lugar, além do corpo, é o rosto, né? Exatamente. Que é aqui que a gente enxerga primeiro na pessoa, né? Exatamente. A utilização dessas canetas para emagrecimento, ela é recente, ela é de 2021, que é a FDI. Então, permitiu o uso para esse fim, né? Então, assim, eu quis trazer esse assunto porque, assim, de lá para cá é o que mais se procura, né? No Google Trends, por exemplo, a gente vê a quantidade de pessoas que buscam esse assunto. Uhum. E hoje a gente vê a quantidade de pessoas que estão utilizando. E fica muita dúvida, né? O que é a caneta? Para que ela serve? Aonde ela age? Né? Ela faz a mesma coisa que um hormônio que a gente produz no nosso intestino, que é o GLP-1. Uhum. O que ele faz? Ele diminui a insulina, ele aumenta a saciedade e diminui o glucagon. O glucagon, ele faz com que a gente libere glicose no nosso sangue e ele é produzido no pâncreas. Então é importante a gente saber disso, porque esses receptores, tanto do medicamento quanto desse hormônio que é produzido, existem alguns artigos que mostram, isso é muito atual, tá? Não tá nada assim cravado mesmo, mas há indícios que esses receptores também estão nas células adiposas. As células adiposas, o que elas fazem? Elas estimulam o nosso fibroblastos. As células adiposas são a gordurinha. Isso, que a gente tem na derme também essas células. E as células troncos, derivados do tecido adiposo, elas estimulam o nosso fibroblasto. Eu já falei várias vezes no fibroblasto. Sim, quem é ele? Sim. Ele produz nosso colágeno. O colágeno, ele né? que é onde começa tudo. Exatamente. Então, assim, o que a gente vê de inicialmente, como você falou, é essa perda. Como é uma perda muito rápida, né, de gordura, o que acontece? Os coxins mais profundos de gordura do nosso rosto são eliminados. Com isso, os coxins de gordura mais superficiais, eles pesam. Uhum. Como é uma perda muito rápida, o nosso ligamento que sustenta a nossa pele não tem muito tempo hábil para se adaptar. Para se acostumar a essa nova condição. Com aquele algo novo que está chegando dentro do corpo dele. E para você ter ideia, assim, existem alguns artigos que falam que a cada 10 quilos a gente perde até 7% de gordura da face. Nossa, a face acaba sendo muito, então, atingida mesmo, né? Por isso que a gente percebe, é a primeira coisa, né? Quando alguém encontra outra pessoa na rua que emagreceu muito, nossa, como teu rosto tá fino, né? E às vezes fino e também pelancudo, né? Exatamente. Isso que acontece, né? Exatamente. E como que a gente faz para ter esse emagrecimento, que para algumas pessoas é até uma questão de saúde, mas para manter uma aparência do rosto saudável, entre os tratamentos estéticos, o que a gente pode estar ajudando, como ajudar essas pessoas? Existem duas vias terapêuticas, vamos dizer assim, que é a profilática e a regenerativa. Uhum. O que é isso? O que é bom o paciente saber? Se ele vai perder de 5 a 10% do seu peso corporal, é importante ele ter esse cuidado. O que seria o profilático? Estímulo de colágeno. Tá? Porque hoje a gente tem a hidroxiapatita, que é um produto que a gente usa, que ele pode dar volume e também estimula o colágeno. Uhum. Então, isso vai depender da quantidade de peso que esse paciente vai perder. Isso profilaticamente. Tá. Né? Se a gente pensar, um paciente já está aí há 10 meses em tratamento, a gente tem que associar as duas coisas. Fazer o bioestímulo de colágeno, mas muitas vezes devolver essa gordura perdida com o preenchimento. Então, assim,
vai fazer conjunto, isso, na verdade, vai fazer né? o tratamento com as canetas emagrecedoras, Aham. vamos fazer uma profilaxia, Vamos cuidar, né? Vamos cuidar, né? vamos Se fazer preparar um para isso, bioestimulador, né? que a gente sabe que o bioestimulador a gente tem que fazer pelo menos uma vez por ano. É, eu faço, A partir gente, ele é dos muito 30 bom. anos, né? É ideal fazer porque a gente tem uma diminuição na produção de colágeno. Uhum. E com a perda de gordura, a gente vai evitar muitas vezes essa flacidez, né, Maica? Exatamente. A doutora mandou aqui alguns materiais para a gente ilustrar aqui esse bate-papo. Vamos começar por um gráfico que você mandou. Qual que é a leitura que a gente pode fazer dentro desse gráfico, Esse doutora? gráfico aqui foi o que me levantou, assim, falou, não, a gente precisa falar sobre isso. Uhum. Que de 2021 até 2024, olha a quantidade de pessoas que vão até a internet procurar sobre o assunto, sobre Olha o isso. Ozempic, sobre tirzepatida, Uhum. né? Então, isso é um indício de que tem muita gente utilizando esse tipo de medicação. Perfeito. Então, o uso aí a gente mostra através desse gráfico que está cada vez mais aumentando, né? Exatamente, Isso é fato. Aí agora tem exatamente. fotos, né? Isso. Onde a gente pode mostrar, a gente vai dar um exemplo aqui de antes e depois. Aham, exatamente. Para melhorar aí a flacidez, principalmente para quem tem uma perda de peso muito grande, né? Por conta do seu... Isso. Esse caso aqui, que eu trouxe também é de um artigo bem recente. Mostra essa paciente que está em tratamento, né? No A, antes do tratamento, em B, quando essa paciente perdeu 10 quilos, em C, quando ela já teve uma perda de 17 quilos. O que a gente percebe? Onde a gente percebe os sinais? Perda de gordura na região malar, região infraorbitária, a gente consegue ver que ela está mais evidente. Isso faz com que evidencie o bigode chinês, região de marionete. E olha essa região do pescoço também, Totalmente, como né? envelhece. Muito, Então, muito, assim, é um muito. cuidado que precisa ser feito. É como você falou, é uma questão de saúde, né, Maica? Ah, sim. A pessoa utilizar essas canetas muitas vezes. Exatamente. Né? Mas a gente precisa se atentar aos efeitos colaterais, que eles existem. E a gente quer ficar bonito, né? Quer Exatamente. emagrecer com o intuito de ficar bonito, né? Exatamente. Tem mais foto aí? Vamos Isso, tem mais uma essa aí que a gente mais consegue uma. ver o Nossa. envelhecimento, né? Em A, B e C é o início, né? E D e F é quando o paciente já está há 28 meses em tratamento. A gente consegue observar como tem essa queda dessa região aqui malar, né? Região Exatamente. infraorbitária, né? Como a gente percebe esse envelhecimento, né, Maica? Muito, muito, muito. Então, por que a gente trouxe esse tema, né? Porque o uso está acontecendo, muitas pessoas estão utilizando, né, as canetas emagrecedoras, e aí onde fica a primeira preocupação é com o rosto, principalmente a mulher, né, que tem essa preocupação maior aí com a imagem. E aí, a ideia da gente aqui, desse bate-papo, é mostrar que é possível você viver essa realidade de emagrecimento, Exatamente, mas com com saúde, certeza. deixando o seu rosto de uma maneira harmonioso, bonito, aproveitando, gente, dos tratamentos estéticos, né, principalmente que a doutora Ana Cláudia oferece, para deixar você bonita, com autoestima elevada, que isso faz um bem danado para que a gente consiga começar o ano com mais energia, com mais vontade de vencer na vida, né, doutora? Com certeza, sem dúvida, né? Eu acho que esse é o nosso objetivo, Esse né? é o objetivo. Por sinal, gente, eu vou fazer até um vídeo. Estive lá antes de encerrar o ano, na doutora Ana Cláudia Navarro, e eu fiz também, olha como já deu uma mudada aqui, eu coloquei fios de Fios de PDO PDO. aqui no bigodinho chinês, né? Fiz também mais uma sessão do meu peeling coreano, que foi incrível, tá? Aqui também você colocou? Nós colocamos fios também nessa região. Aqui, ó. Isso, porque principalmente região de pálpebra inferior é muito fininha essa pele. É onde a Exatamente. gente craquela a nossa maquiagem que a gente detesta, né, Maica? Então, você que está assistindo o Vitrine Revista, já aproveite, se você estiver de férias, principalmente, já dá um pulinho lá. Você que acompanha o nosso programa, a primeira consulta, você não paga nada, você vai lá fazer, né, uma avaliação com a doutora Ana Cláudia Navarro, para você saber quais são os procedimentos estéticos que você pode estar fazendo para ficar ainda mais bonita, tá bom? Ó, o Instagram da doutora aí para você acompanhar ela nas redes sociais e já entrar em contato com a equipe que está preparada para atender você. Tem vários antes e depois aí, onde você pode ver o quanto realmente esses tratamentos trazem benefícios, não só para nossa beleza, mas para nossa autoestima, né? Que é de dentro para fora que vem isso, tá? E eu super sou fã do seu trabalho, né? Então, quero obrigada, agradecer e tá na hora de retocar meu botox, Com tá não? Ó? certeza. Bora lá? Se tá. Essa semana, ó. Com certeza. Ó, tá na hora de fazer o botox de novo. Faz de quanto em quanto tempo que a gente faz o botox, Olha, doutora? a gente
assim, na bula se fala que a toxina ela dura em torno de 3 a 4 meses, tá? Mas eu gosto de fazer a minha dura mais. eu gosto de fazer um protocolo a cada 6 meses. Não gosto de ser menos que isso, não. Então, já vou lá semana que vem. Isso. Bater lá o meu cartãozinho. Inclusive, deixa eu mandar um beijo pra Márcia, que ontem ela foi lá no consultório, ela adora assistir o programa. Um beijo pra você. Foi pra fazer o Botox também, né? É isso aí, Botox, peeling coreano. Vai lá, gente. É incrível o trabalho da doutora Ana Cláudia Navarro, tá bom? Um beijo pra você. Beijo. Até semana que vem. Até. Semana que vem eu apareço por lá. Vem aqui.